Oi, gente! Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí pelo título do vídeo, né? Hoje eu vim aqui contar o meu testemunho. E já tá com alguns meses que eu tô protelando em falar sobre isso, mas eu senti que era necessário estar falando. Eu já tô aqui com o cabelo molhado, lavei hoje. Fiz aqui uma semi-finalização, porque eu ainda tô aprendendo a usar o cabelo cacheado de novo. Eu vou estar aqui falando pra vocês como é que foi esse meu processo, né? E enquanto eu me maquio, a gente conversa e fala. Tive que puxar aqui o tripé, gente, foi sem querer. Então, gente, o meu processo começou em 2019, né? Quando eu ainda estava no meu antigo trabalho. Eu vou passar esse cremezinho aqui da Avon, azul, que é o Avon Care. Ele é muito bom. Não deixa a pele oleosa antes da maquiagem, é muito bom usar. Já tá bem pouquinho o meu, bem pouquinho mesmo. E assim, gente, esse processo não foi fácil. Eu já estava há 12 anos afastada, né, da igreja. E eu sentia falta, né, mas também não queria dar o braço a torcer. E eu já estava há 6 anos namorando, né, com meu marido. Passando por muitas dificuldades, né, no relacionamento, na minha vida pessoal, né. E aí eu ia pra igreja, às vezes visitava, mas não dava aquele passo, né, de realmente voltar pro Senhor, voltar pra Jesus. Como algumas pessoas aqui que me seguem sabem que eu cresci em berço cristão, né, a minha família toda é cristã, são evangélicos. Eu demorei, eu dizia muito que eu não ia voltar, né? Eu falava, ai, não vou voltar, não pretendo. Eu era extremamente orgulhosa, né? E sempre dizendo que eu não pretendia voltar a ir para a igreja. Mas a gente sabe que quando uma coisa está nos planos de Deus, você pode lutar, fazer guerra de braço, e o seu braço não vai ganhar, porque o Senhor, ele tem mais força, né? Então, já estava com 12 anos, né, que eu estava afastada. E aí o Senhor me fez cair de paraquedas em uma família cristã, que é justa a família do meu marido, né? O pai dele é pastor, né, e eles estão à frente de um ministério. E durante esse processo, vou pegar aqui esse pincel, meninas, um pincelzinho chanfrado pra tá delimitando aqui a minha sobrancelha. E durante esse processo, né, meu sogro, já guiado pelo Espírito Santo, vinha me discipulando. De vez em quando em casa, eu fazia umas perguntas, mas ele, muito inteligente, eles são professores também, né? Fora pastores, eles são professores, né? A profissão dele. Então, ele me instruiu, Milene, você tem que ler, né? Eles me instruíam a ler, a estudar a palavra, né? E eu não tinha um bom hábito de leitura assídua, nem de fazer devocional. E foi mais ou menos em 2019 que eu comecei. Eu entrei em um site, né, de uma moça que ela é a Liz Land, tem até o Instagram dela. E ela fazia uns devocionais muito lindos. Eu sempre gostei de desenho, né? Sempre gostei de arte, de desenho, essas coisas. Mas eu já tava com muitos anos que eu não me pegava escrevendo nada disso, porque foi uma coisa que Satanás tirou da minha vida, conseguiu apagar da minha memória. Eu sempre, desde criança, gostei de ler e passei muito tempo assim sem ler, sem fazer nada dessas coisas que eu gostava de desenhar, devido a uma ferida que eu tive na minha infância, e eu guardei essa ferida e tirei essa lembrança de mim. E aí, durante esse processo, né, de reevangelização e tudo, eu comecei a ler a palavra, baixei esse PDF, né, dela, e eu comecei a estudar a palavra sozinha, né, ia pro trabalho, lia no trabalho, um ano com Jesus. E foi aí que o Espírito Santo orava, né, antes de fazer a leitura, e pedir para o Espírito Santo se revelar. Aos poucos eu fui entendendo, eles me explicando como é que estudava, como é que orava para Deus se revelar. E aí o Senhor mesmo e o Espírito Santo, né, que lá em João 14 fala, né, que o Espírito Santo está para nos auxiliar, né,
E ele vinha me auxiliando dia após dia na convenção, né? De novo, de voltar para a igreja. E foi aí que eu entendi muita coisa do evangelho e da palavra de Deus que eu ainda não entendia, que às vezes você lê e tem uma outra interpretação, né? E aí o Senhor foi sendo esclarecido para mim dia após dia. E aí, no início da pandemia, né, em 2020, eu trabalhava em um call center de emergência. E o Senhor me deu 2 sonhos que eu não vou contar aqui. E diante desses 2 sonhos, eu já estava indo de vez em quando para a igreja. Eu senti que eu precisava voltar. E eu comecei a ir para a igreja e ver a pandemia e dificultou as coisas, né? Foi um período muito difícil e foi um período que eu mais me aprofundei na busca de Deus e tive mais contato e manifestações do Senhor nesse período que me convenceu mais ainda. No mesmo período da pandemia, eu tinha amigas, né, do meu trabalho. Inclusive, elas eram de outro turno, o turno da noite, porque lá tinha os horários dos turnos, eu era do turno da manhã, e Deus enviou 2 pessoas que eram do turno da noite para ir pro turno da manhã. Jesus é maravilhoso, eu entendi que Deus estava mandando pessoas no mesmo propósito para me ajudar, porque eu sentia muita falta de gente crente. Tinha irmãs lá, poucas, mas tinha. Mas eu sentia essa falta, né? Então, Deus enviou essas 2 pessoas. Com pouco tempo depois, a gente fez amizade. E um dia ela disse assim, ela viu que eu lia a Bíblia todo dia, que eu estava me esforçando para aprender mais da palavra. E ela disse, Milene, eu vou trazer uma lembrancinha para você. E aí eu pensei, nossa, o que será que ela vai trazer para mim? E aí ela trouxe essa caneca aqui, que tem a frase SMC, Sociedade de Mulheres Canaã, né, que é da igreja que ela é. E atrás tem um versículo lá em Jeremias 29:11, né? Bem eu sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E nessa época a gente conversava muito com a mulherada e ela conversando comigo disse, eu já notei que as pessoas gostam muito de falar com você e desabafar. E eu estava muito ferida e ela trouxe até essa agenda também, que foi do mesmo culto de encontro de mulheres. E tem um versículo lá em Juízes 4:9, que é a mulher no centro da vontade de Deus, que é da igreja dela, e eu usei como meu devocional por muito tempo, né? E ela me deu esse presente, um presente profético, porque aí ela disse, notei que as pessoas vêm conversar com você, desabafar, e outra pessoa falou também, e eu um dia com raiva disse pra Deus, Senhor, não mande ninguém desabafar comigo, porque eu estou muito ferida, eu tô cansada dos meus problemas que eu tava passando, e eu não queria ouvir ninguém. Eu disse isso pra Deus, e ela me trouxe esse presente aqui pra mim. Eu mal sabia do que ia acontecer. E aí, nesse período, né, foi aí que eu aprofundei nos meus estudos bíblicos, na leitura, e foi nesse teste a tete com Deus, nessa intimidade com o Senhor, que Ele trouxe talentos escondidos, né? Coisas da minha infância que tinha sido perdida, que Satanás roubou. E geralmente ele faz a gente esquecer de coisas que realmente são importantes para nós e a gente fica perdido, né? E foi nesse período que eu esqueci de algumas coisas e o Senhor trouxe feridas à tona da minha infância, que era necessário ser curada dessas feridas, né? Inclusive, uma das feridas era com a minha mãe, porque a gente tinha muitos conflitos na adolescência, devido a eu ter me desviado, ter ido para o mundo, né? Ter sido rebelde, ela me feriu várias vezes, né? E eu não tiro a razão dela, o entendimento dela, mas eu entendi que essa brecha eu precisava fechar. E estava com pouco tempo que eu tinha casado, então o Senhor me cobrou de pedir perdão a ela, mesmo que eu achasse que eu estava certa. Então eu entendi que tem coisas na nossa vida que a gente não pode prolongar, não só em perdão, como em outras situações. Então eu fui um dia e tive essa conversa com a minha mãe, disse, mãe, a senhora, a gente precisava conversar, né? Eu acho que eu fui muito dura. Eu comecei a falar, né? Pedir perdão, conversamos, ela, tudo bem, me desculpou. E eu notei que naquele momento estava caindo por terra uma maldição familiar. A Bíblia fala, né, sobre isso no Antigo Testamento. Se você for uma pessoa que gosta de ler, você pesquisa, que tem pecados que se perpetuam em gerações em família, porque não tem esse perdão
que tem que ser gerado. E a gente sendo discípulo de Jesus, a gente tem que trabalhar esse perdão, essa correção em algumas áreas da nossa vida, para que o Senhor venha, né, o Espírito Santo venha e faça morada realmente na nossa vida. Então foi necessário eu fechar essa brecha que eu tinha com os meus pais, e aí foi nesse período que o Senhor se mostrou mais para mim durante os estudos e trouxe coisas à tona. Eu estava muito perdida ainda sobre o que eu era, ainda sobre qual era o meu real sentido, minha real missão, propósito de vida, né? Então eu ainda estava bastante perdida em relação ao propósito de vida. Eu ficava com muitas dúvidas sobre para que o Senhor tinha me trazido na Terra e para que era, né, a minha missão. E eu sempre notei que eu sempre fui muito incentivadora, motivadora das pessoas, mesmo quando eu não recebia isso de volta, eu sempre motivei, né? Sempre motivei, sempre dava palavras de motivação e às vezes eu fiquei pensando, eu ficava pensando, Senhor, eu faço isso para todo mundo, mas ninguém faz isso para mim. E várias vezes o Senhor falou comigo, né? E em algumas palavras, né, eu comecei a fazer os meus devocionais em casa. Acho que até aqui no canal já mostrei, né, a minha Bíblia, que foi essa que eu comprei depois, a Bíblia Anote. E o Senhor trouxe à tona uma das coisas da minha infância, que quando eu tinha 11 anos, que foi o desenho de volta. Que era uma coisa que queimava no meu coração, mas eu não fazia mais, devido a um episódio que tinha acontecido lá na minha casa. E aí eu voltei a fazer de novo os meus devocionais com desenho. Voltei a ler com disciplina, comecei a comprar livros, né, e tudo. E foi nesse período que o Senhor falou bastante comigo e um dia até esqueci de falar. Quando eu ainda estava afastada em 2019, eu fui entrar num site para comprar maquiagem. E aí, nesse site, apareceu um anúncio de Bíblias para mim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, meu coração assim palpitou. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E ia continuar fazendo minhas compras, né, no site, mas aquilo não saía da minha cabeça. E eu pensei, meu Deus, o que é isso? E aí eu só fiquei em paz quando eu comprei as 12. E eu pensei, foi o Espírito Santo. Mas eu estava afastada, né, da igreja. Mas eu entendi que o Senhor estava puxando aos poucos, né? E era 12 Bíblias. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer com essas 12 Bíblias? Meu Deus, elas saíram a R$ 8 cada uma. Eu lembro, tá aqui uma das, que é a minha, as outras todas eu dei. E eu pensei, o que é que eu vou fazer com 12? E na época eu não entendi o porquê do número 12. Por que que era 12? Então eu peguei e dei algumas para as colegas próximas, né? Algumas pessoas próximas e dei. E foi na época que eu já tava começando a entender e me quebrantar, né? Tava na escola do quebrantamento, né? E aí o Senhor foi falando comigo e tudo. E aí eu comecei a ler a palavra, estudar. E uma das palavras que quando eu comecei para a igreja, o Senhor falou muito comigo que meu coração assim, só faltou pular pela boca, que ele me faria pescador de homens. E eu fiquei pensando, sempre fui muito tímida. Como é que eu ia falar do evangelho se eu sempre fui tímida? Inclusive na escola, os professores diziam que eu tinha problema para aprendizado, eu tinha que me sentar na frente, porque eu era muito desatenta. Todos os indícios para TDAH, que eu sou pedagoga, atualmente esse é o meu último ano de faculdade, antigamente não tinha diagnóstico, mas hoje em dia eu entendo, era todos os indícios de uma criança com TDAH. Então eu era o improvável. Como é que uma criança que era totalmente desatenta, hoje em dia ia poder falar para alguém? Mas a palavra de Deus fala muito sobre isso, né? Moisés, né, não falava. Quantos grandes pessoas de Deus tiveram dificuldade, né, de fazer o ID do Senhor, de cumprir o seu ministério, né? Então o Senhor disse que me faria pescador de homens. E eu fiquei com aquilo. E foi passando o tempo. E o Senhor, uma época que eu já estava muito esmorecida na igreja. E uma colega em comum da igreja trouxe um convite para mim, Milene, uma mulher na academia, contou a história dela, né? Trouxe uma cartinha para mim,
para mim fazer parte de um projeto para mulheres. Aí eu pensei, projeto para mulheres? Meu Deus, ela disse, eu quero que tu faça comigo esse curso. Aí eu pensei, que o curso, mas é pago e tal. Ela, não, é de graça. E aí eu, vamos fazer, né? Mandou o link da inscrição, me inscrevi com ela e tudo. Gente, foi uma época assim de muita luta que eu fui fazer esse curso. Se levantou muita coisa pra me fazer desistir. E eu fiz, e foi aí que quando foi as primeiras aulas desse curso, que começou a falar de chamado, que é sobre o amor de Deus, que as irmãs que estavam fazendo eram as meninas dos olhos de Deus, o significado do nome do curso, e isso tudo se encaixou na minha cabeça sobre as palavras que Deus já tinha me dado, algumas que eu não falei aqui, né? É só pra mim, no meu coração. E fora o presente profético da minha amiga e as palavras que ela me dizia, né? Que elas me diziam que dava muito certo pra mim discipulado. E eu jamais pensei que fosse discipulado. E o curso era justamente pra isso. Pra ajudar vidas, né? Chegar mais perto do Senhor e tudo. E aí foi um período de muita batalha, muita luta no meu casamento. E muitas vezes era o Espírito Santo e eu que não me fazia desistir, né? Porque às vezes dava aquele cansaço e eu pensava, eu não vou conseguir prosseguir. E o Senhor vinha e dizia no meu coração, aguenta, filha, que eu tô contigo. E a gente sabe que na palavra de Deus, quanto mais batalha, né? Ana batalhou na vida dela, muita luta, Davi também. E se a gente desistir, não vai ficar mais fácil, né? Não vai ficar, não vai facilitar as coisas para você. Todo mundo tem lutas, seja qual for a área da vida, seja no financeiro, seja com saúde, seja no casamento, seja no emprego. Então, todo mundo tem lutas. Então, eu comecei a entender que desistir não ia ficar mais fácil a minha vida, né? Não ia fazer as coisas ficar melhor. Então, eu continuei, fiz o curso. E no meio do curso, a irmã me ligou e disse, Milene, eu vejo que o Senhor tem um chamado para você. E aquilo me quebrou, porque eu era um improvável, né, na minha casa. Ninguém acreditava, né, mais em mim, pelo fato de eu ter ido pro mundo, passei muito tempo desviada. E as pessoas, às vezes, profeta de casa não tem voz, né, as pessoas desmerecem você, o que você é, o seu coração, os seus sonhos. E aquilo ali foi um pontapé inicial para me trazer de volta, para mostrar, né, que eu não era os meus erros, os meus pecados, né? O Senhor me conhecia e foi o período que o Senhor mais tratou as minhas feridas, mais trouxe a Milene de volta. E eu quero dizer que tudo na nossa vida tem um propósito, todo sofrimento tem um propósito e cabe a gente não desistir, né? Do que Deus tem pra gente, do nosso chamado e entender que Deus tem um tempo para todas as coisas e você não é seus problemas, você não é o que passou. E às vezes o que a gente passou é necessário para tratar o nosso caráter, para tirar coisas que Deus não quer na nossa vida. Então eu tive que passar por um longo processo de refinamento, de quebrantamento, e foi necessário para retirar coisas que não estavam agregando na minha vida. O Senhor permitiu eu passar, né, propósito. E agora eu tô nesse curso, né, ajudando como líder outras vidas, outras pessoas que estão passando por problema, né? E aí eu guardo os meus problemas no bolso para cuidar de outras pessoas. E é isso, gente. Eu quero dizer que Deus tem um propósito, um chamado para cada um de nós, para pregar o evangelho, para cuidar na igreja, para servir. E às vezes a gente está duvidando de nós mesmos, né? Eu não sirvo para isso. E se menospreza até. E Deus está ali querendo dar uma chance para você prosseguir, para você seguir na caminhada e ajudar outras vidas. Porque no seu propósito de vida também tem outros propósitos ligados, né? Tudo para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus, para propagar o evangelho. E foi a época que eu mais entendi que Jesus, eu era muito assim ligada a feminismo. E eu entendi que não tem pessoa que mais ame as mulheres do que Jesus. E eu larguei tudo para sentar na mesa dele de novo, né? E a aceitei de volta e me reconciliei. E eu tô muito feliz com tudo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Buscando a cada dia mais caminhar com Cristo e ser uma filha fiel, né? E obediente, me manter na posição, né? De filha.
E é isso. Eu quero agradecer a cada um que tá aqui no meu canal, né? Você que chegou, você que é novo. E eu quero dizer... Vou passar esse batom aqui, ó, nude. Que Jesus nos ama, né? E continue sendo fiel ao Senhor, né? Faça tudo com amor, faça tudo para a glória de Deus, né? Sirva na sua igreja, sirva na sua casa, no seu ministério, com excelência, né? E sempre olhando para Jesus. E é isso. Beijos e até a próxima.